Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Papo Reto com Roberta Dietrich. Olha, eu não sei se aconteceu com você, com a sua família, com as pessoas próximas a você, mas essa pandemia levou a gente a refletir sobre a vida, não foi não? Muito tempo em casa, muito tempo convivendo com o marido, com a esposa, com os filhos, né? E deu tempo para a gente reavaliar as nossas relações, seja no trabalho, seja no ponto de vista pessoal. E muita gente também não gostou muito do que encontrou e do que viu. Né? Como é que estava levando a sua vida, como é que estava se relacionando com os filhos, como é que estava se relacionando com o cônjuge, e isso mexe com a cabeça da gente. E se a gente já não está muito bem, a gente vai ter problemas. Pelo menos no meu universo foi muito comum um relato de crises de pânico, de depressão. Como é que a gente lida com tudo isso? Bom, a gente está em pleno janeiro, janeiro branco, que foi um mês escolhido, essa ideia surgiu lá em Minas Gerais com psicólogos mineiros, que foi o mês que surgiu exatamente para a gente discutir a questão da saúde mental, que fora o fato de ser pandemia, é um assunto sempre atual e que a gente deve falar sempre. E é por isso que a gente convidou uma pessoa muito especial para falar sobre isso. Eu estou falando de Camila Custódio, ela que é terapeuta e que está à frente também desse movimento para nos explicar, afinal de contas, o que é o Janeiro Branco. Muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Então, o Janeiro Branco é uma campanha de fomento do mesmo estilo do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, né, do Novembro Azul, que visa fomentar o cuidado com a nossa saúde mental e emocional. E por que em janeiro? Porque simbolicamente, né, culturalmente, historicamente, é essa questão de virar o ano e a gente está uma nova página, um novo ciclo. Então é como se tivesse uma folha em branco da nossa vida, uma tela nova, né, limpinha para a gente pintar e reescrever a nossa história de uma forma mais saudável, podendo olhar para trás, rever o que foi feito, o que precisa ser mudado, e aí construir uma relação mais saudável consigo mesmo. Né? Carlos Drummond de Andrade já dizia, se você quer um ano novo, novinho, em folha, você tem que merecê-lo. Né? A gente tem que estar preparado para organizar esse ano e a vida da gente, física, financeira e emocionalmente. Exatamente. Porque, de fato, a gente vive uma série de fobias e de problemas, até em função da tecnologia, né? Tem pessoas que dizem, olha, eu tenho um aplicativo no meu celular que diz quantas horas eu fico na tela, e eu fico sempre muito surpresa, porque ele indica lá que eu fico 3, 4, 5 horas na tela. E quanto a gente deixa de viver situações reais, e o tal dos haters, né, que usam as telas para destilar ódio. Enfim, a gente está vivendo um momento muito esquisito do ponto de vista mental e com muitas ocorrências nesse sentido. A depressão já é a maior causa de afastamento no trabalho, né, Camila? Vocês percebem, vocês profissionais da terapia, da psicologia, vocês percebem essa demanda aumentando? Com certeza. E é o que eu falo, não é romantizar esse momento de crise, mas a crise é uma oportunidade para a gente se revisitar, olhar a nossa história, olhar a nossa saúde, olhar as nossas relações e fazer as mudanças que são necessárias. E com a pandemia, que foi uma mudança abrupta, repentina, as pessoas não estavam preparadas nem para ficar em casa, nem para lidar com seus relacionamentos, com a nova forma de lidar com o trabalho, home office, relação com os filhos, a educação digital. Então, isso fez as pessoas olharem e pararem de fugir daquilo que elas estavam fugindo há bastante tempo. Então teve uma busca crescente, principalmente pelos processos terapêuticos online, porque as pessoas estavam em casa. Muitos profissionais deixaram de atender presencialmente também, se abriu essa porta. Então é uma oportunidade que inclusive flexibilizou o contato com a terapia. Que maravilha, né, para os terapeutas, né? Maravilhoso. Porque se há um ano você dissesse para as pessoas, não, olha, vamos fechar aí a tua terapia para 2020, mas vamos fazer ela online. As pessoas, não. Inclusive não era nem reconhecido por muitos órgãos, então, pelos conselhos. Enfim. Realmente essa pandemia é como você falou, ela realmente é um momento de oportunidades também. Também foi de oportunidade, de crescimento, de olhar, de crescer enquanto pessoa. Camila, com essa tua carinha de 22 anos, eu preciso também te credenciar para a nossa audiência, e eu queria que tu contasse para os nossos espectadores qual é a tua trajetória, qual é a tua formação. Acho que é importante a gente criar essa empatia. Eu sou assistente social, né, e aí como assistente social, serviço social clínico, né, terapeuta de família
de casais, terapeuta sistêmica, psicanalista e coach, né? Então eu fiz uma especialização na Academia de Inteligência do Dr. Augusto Cury, focada em gestão da emoção. Há quanto tempo você trabalha com um consultório especificamente há 4 anos, mas na área de desenvolvimento humano, de consultoria de desenvolvimento humano, já desde 2006, 2007, 14 anos, lá se vão 17 anos. Bastante tempo. Camila, entre as tuas habilidades está a terapia de casal, né? Terapia de família, que eu acho que é que a boa parte do cerne das questões psicológicas passaram e passam por isso. E você, obviamente, deve colecionar histórias divertidíssimas e dramáticas e quando se trata de terapia de família e de casal. Para aquele casal que está lá, cada uma no canto do sofá nesse momento, né? Ou ela está na cozinha, ele está na sala e mal trocam palavras, e que tem preconceitos a respeito de uma terapia de casal. Como é que isso se dá? Como é que funciona? Porque é muito engraçado. Não, eu não vou para terapia de casal porque no final ela vai, ainda mais se a terapeuta é mulher, né? Ela vai dar razão para você e ela vai puxar para o seu lado, porque é mulher também. Tem esse preconceito? Tem isso. Mas o que eu vejo é que a terapia de casal por muito tempo foi um olhar assim: quando o barco está afundando, vamos para a terapia de casal. Aí parece que a terapia de casal separa, ao invés de unir. E o que eu percebi nesse movimento de pandemia foi o contrário. Muitos casais se reconhecendo, se reencontrando. Por que eu digo? A gente tinha estranhos que estavam no relacionamento. Esses estranhos precisaram se encontrar dentro do mesmo ambiente. Por quê? Porque é muito fácil me relacionar com alguém das 6 da manhã às 8, 9 horas, é o horário que eu acordei, fiz as coisas, café da manhã, dinâmica familiar ali da manhã, sair cada um correndo para sua atividade. Quando tem isso, né? Quando tem isso, assim, de acordar, tomar café, cada um no seu horário. Depois, no final do dia, essas pessoas se encontram de novo. E aí elas vão conversar durante o jantar, vão cumprir algumas agendas e no final de semana vão seguir seus compromissos para postar nas redes sociais, e viver uma vida que eu digo que é paralela. Por quê? Porque é muito comum, inclusive, o casal no consultório tá ali discutindo, desconectado, mas sai dali, tem que postar uma foto bacana para dizer que tem um relacionamento e que o meu relacionamento é feliz. Então, essa questão ficou muito dúbia, fez as pessoas só um pouquinho. Fulano se dá tão bem, por que eu tô mal? Porque todo mundo começou a acreditar naquilo que a rede social também postava. Isso é um outro problema que tem gerado essa insatisfação. Dessa vida de que parece que o outro é feliz e o meu relacionamento não tem valor. A grama do vizinho é sempre mais verde, Exatamente. Então, o que esse movimento da pandemia fez? Os casais precisaram só um pouquinho agora. Eu preciso me reconectar com o meu parceiro, preciso conhecer essa pessoa de novo. Principalmente depois de muito tempo, sem saber mais o que essa pessoa gostava durante o dia, lidar com as crises, o medo da doença, a insegurança financeira, quem é meu filho, quantos filhos eu tenho, o que cada um gosta de assistir, como é que é educar essa criança, né? Então acho que foi um momento de muita oportunidade para eles olharem, inclusive, quando eles não querem separação, a terapia de casal. Então vamos procurar um terapeuta. Olha, alguns profissionais ganharam um upgrade absurdo nessa pandemia, né? Sim. Alguns óbvios, como os médicos e os professores, que aí os pais pensaram, meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue dar conta de 40? Se eu com um em casa já quero matar, com certeza, né? Então, assim, e eu acho que o terapeuta é outro profissional que ganhou um upgrade bastante importante. Muito. E volto a dizer, né? A gente está no janeiro branco, e eu tenho certeza que todos nós, em maior ou menor grau, necessitamos, aliás, devia ser curricular a questão terapêutica, né? Todos deveriam se submeter à terapia, isso deveria ser oferecido pelo SUS em larga escala, porque realmente se reconhecer, lidar com seus traumas, lidar com a sua história, e todos nós temos, tá, gente? Em maior ou menor grau. Não, mas a minha infância foi maravilhosa. Tem algum fundo, tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar, nem que seja olhar para si e dedicar um tempo para si, que é isso que eu não faço. Quando eu entro na rede social, eu estou dedicando um tempo à vida do outro. Sim. E aí eu desligo, e aí mas a minha vida não é assim. Mas a do outro também não é, né? Exatamente. E essa questão da terapia de casal, especificamente, eu vi com um crescimento e a pessoa já chegaram abertos, porque senão eles nem iriam. Então, assim, vai os dois, vai o primeiro. Eu procuro, por exemplo, atender um e depois atender o outro para ver o olhar de cada um sobre aquela relação, para depois, a partir dali, a gente conciliar.
mas eu vi bastante dedicação, bastante empenho para enfrentar a crise, sabe? Teve aqueles casais que olharam e inclusive procuraram a terapia para se separar de uma maneira mais saudável, porque deixa de ser um casal, mas não deixa de ser uma família quando tem filhos, né? Vai ser uma família em outro formato. Às vezes tem filhos, às vezes tem empresa, às vezes tem negócios. Sociedade. Tem uma história, né? Exatamente. Eu sempre achei tão esquisito um negócio, alguém que faz parte da tua vida de forma tão íntima, tão profunda, por 1, 2, 5, 10 anos, e de repente passa a ser um estranho, né? Exato. O ser humano é difícil de lidar, né? Eu entendo que tem emoções envolvidas, normalmente, né? Infelizmente, as relações normalmente acabam quando quebra, né? Não vai ali quando racha, não. Tem que quebrar e aí saem pessoas machucadas, as relações são muito descartáveis. Você também percebe isso? Líquidos, é Bauman, né? Os amores líquidos. Com certeza. E é aquela coisa de não rever o teu ciclo, rever aonde que tu errou, o que tu pode fazer diferente para você não repetir aquilo, seja na tua sociedade de empresa, com os teus amigos. Quantas amizades a gente perde ao longo do caminho por não parar e olhar, pedir perdão, reconhecer que errou, deixar o orgulho de ego, parar, né, de lado, parar com a competição. E eu, inclusive, digo que a terapia de casal, ela também deveria ser feita pelos amigos, né, no estilo de ir lá e tantas fragilidades que tem em uma relação e que se a gente está disposta a consertar, né? Então a terapia de casal, a terapia familiar, o próprio aconselhamento para as nossas relações, porque se ela vai mudar, que ela possa transitar de uma forma mais saudável, ela não precisa ser nessa ruptura. E uma das coisas que me chama a atenção em relação à saúde mental, Camila, é o fato de que o problema do outro parece sempre menor, né? A gente desdenha do problema do outro, ou pior, ou talvez tão ruim quanto, eu não sei lidar com o problema do outro. Então, quando a gente tem na família alguém num estado depressivo, claro, né, porque talvez você esteja lá com depressão, mas tem tocado a sua vida, continua funcional, né, trabalhando, cuidando dos filhos, da casa, enfim, fazendo o que tem que ser feito, as pessoas não percebem. Mas quando tem alguém na família realmente doente, né, que expressa, que já tem os sintomas mais claros da depressão, eu acho tão difícil para quem está com depressão como para quem lida com o depressivo trabalhar essas questões, né? Porque a depressão não é como uma dor de cabeça que você toma um remédio. A gente não sabe que remédio dá e você se sente extremamente impotente diante do deprimido porque você ama aquela pessoa e você acha que você não consegue fazer nada por ela. O que você diria para quem está convivendo com a depressão na sua casa, na sua família? Em primeiro lugar, reconhecer que o que é saúde mental e saúde emocional, né? A gente fala tanto e às vezes as pessoas não sabem diferenciar. Na saúde mental, eu tenho um desequilíbrio químico, orgânico, que não adianta alguém chegar e dizer para mim, vamos levantar, vai se vestir, vai se arrumar, vamos fazer uma atividade física, vamos sair, vamos lá, bora pra vida. Não é algo mais forte que eu não consigo lidar com aquilo. O oposto da depressão não é a felicidade, o oposto da depressão é a vitalidade. É quando eu tenho energia, vitalidade para acordar, tomar banho, me arrumar, fazer as coisas que precisam ser feitas. Então não é algo motivacional, não é alguém de fora dizendo, pelo contrário, muitas pessoas se sentem mais pressionadas, né, porque não estão conseguindo fazer aquilo que seria o mínimo. E tem alguém assim, que acaba ficando ditando regras, né, para ela do que ela deve fazer para melhorar, e ela, nossa, é tão simples e eu não consigo. Então isso muitas vezes acaba prejudicando mais do que ajudando. Então eu diria que para quem está com alguém adoecido nesse quadro, na família, nos amigos, nas relações, escuta o que a pessoa precisa, o que ela acha que ela pode fazer, que tipo de ajuda ela está pedindo. E não a gente chegar com uma fórmula pronta para o outro, que de repente não vai ser o que ele vai poder fazer naquele momento. O problema que às vezes abala muitas pessoas que estão vivendo essa situação é quando o outro não sabe pedir, quando o outro não pede. Você vê ele definhando e ele não pede. Você responde no próximo bloco, tá? O que você pode fazer para ajudar aquela pessoa muito próxima que está com depressão, claramente, não levanta, não tem mais ânimo, não tem mais vitalidade, mas ela não sabe nem pedir ajuda, não sabe nem reconhecer que está com depressão. Tem alguma coisa que você possa fazer? No próximo bloco.
Estamos de volta, esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje falando sobre o Janeiro Branco, um mês dedicado à discussão sobre a saúde mental. E para falar sobre isso, nós convidamos a terapeuta Camila Custódio. Camila, primeiro, né, a gente falou na origem do Janeiro Branco, falamos sobre as questões de pandemia que incentivaram, né, estimularam os problemas psicossociais e, por último, eu te trouxe um desafio de falar para quem está com uma pessoa com depressão em casa e que tem dificuldade de reconhecer a própria depressão ou até de pedir ajuda, que talvez sejam os casos mais graves, de repente, quando você percebe, talvez às vezes seja tarde demais no caso de depressão. Os índices de suicídio, infelizmente, aumentaram significativamente no mundo, né? No Brasil e no mundo. Tem alguma coisa que a gente possa fazer pelo amigo, pelo ente querido? Tem. Aí, nesse caso, precisa de uma intervenção. É que quando você precisa levar aquela pessoa, quando ela não aceita, por exemplo, não vou levar, não quero ir no psiquiatra, porque o psiquiatra ainda tem o tabu, né, do psiquiatra louco, né? Ser médico de louco, do psicólogo ser médico de louco, então de eu levar a um profissional clínico. Porque daí ele ouvindo de um médico que ele precisa ir junto e ser acompanhado, ser guiado, aí fica mais fácil. Porque muitas pessoas têm o preconceito de buscar acompanhamento psicológico por achar que é uma fraqueza. Então eu sou fraco, então se eu for eu preciso assumir essa minha fraqueza. Então eu não posso fazer isso. Principalmente quando é o caso dos homens, a gente vê que eles têm muita dificuldade de pedir ajuda. Isso também é cultural, porque a mulher ela fala mais, ela se abre mais. E então, tudo bem a mulher, né? Revelar fraquezas, né? Então assim, a mulher ela pode se mostrar frágil, o homem já não. E eu percebi que teve um aumento crescente, inclusive no consultório, de homens buscando ajuda. Pelo medo, pela insegurança financeira, por já não ter mais, quando ele perde a capacidade laborativa. Então aí ele precisa se movimentar. Quando ele não provém mais, exatamente, né? Quando é atingido no seu ego. Exatamente, então daí ele vai buscar. Mas aí antes de chegar lá, qual foi a trajetória dele? Primeiro ele buscou um cardiologista, ele buscou um neurologista, ele buscou um clínico, até ele ver que tomou medicamento de lá, medicamento de cá, e não adiantou. Aí ele chega e diz, não, então chegou a hora de eu me abrir com alguém. Então, é este o movimento. É difícil, reluta, porque, nossa, eu não consigo falar. E eu acho muito engraçado quando a gente ouve isso no consultório, eu ouço isso, não, eu vim aqui, mas eu não consigo falar. E ele fala por 40 minutos, e aí tu vê a necessidade. Acabou a sessão, tem que ir embora. A necessidade de realmente poder exercitar essa escuta sensível, empática, sem julgamento, e saber que ali ele vai ser acolhido, que o problema dele tem valor, é importante, não é menor que o do outro. Então esse é um passo que eu vejo bastante difícil com os homens. Então, porque daí fica a pessoa apontando, geralmente a mulher, a mãe, a filha, dizendo que ele precisa de ajuda e não vou pro profissional. Isso é médico para louco. Uma outra questão que eu queria abordar com você, você também tem uma experiência com terapia de família. Isso. E eu imagino que muitas famílias cheguem no seu consultório pelos filhos, né? Meu filho não come nada, meu filho não sai do quarto, meu filho tem depressão, meu filho, né? Algum problema do filho, e aí a família vai para o consultório. E aí, 90% dos casos, me corrija se eu estiver errada, a terapia descobre que o problema não é a criança. Não, né? A criança é reflexo do ambiente. A criança é só o termômetro apontando. Com certeza. E é muito difícil quando eles dizem assim, não, porque ele vive doente, vive com dor de estômago, ou está reclamando de enxaqueca. E isso é a somatização daquele quadro familiar, as próprias discussões do casal, a desconexão do casal, e aí a criança se volta para o centro, o adolescente, ele vai fazer um movimento diferente, ele vai ir para o seu universo, vai se fechar, e vai ficar vivendo naquele universo paralelo, onde ele vai demonstrar a frustração dele, muitas vezes através da agressividade e da raiva e do isolamento. Mas isso tudo é uma das formas de mostrar a frustração. Já a criança não. A criança muitas vezes começa a demonstrar a agressividade, as dores, tá reclamando muito. É muito comum dizer, nossa, mas vive com uma dor de estômago, vive com uma dor de cabeça, não quer participar das coisas. Isso é uma forma de olhar para o centro, porque daí a criança volta a ser a atenção e quando ela chama a atenção, os pais se unem para aquele problema. Então, realmente é isso que acontece. Eu tenho 4 filhos e com essa larga experiência, eu digo sempre assim, quando um filho estava mais desconectado, mais agressivo,
se a gente tiver a racionalidade, se a gente tiver a sabedoria de parar e tentar sair, né, que é muito difícil, né, sair da muvuca e tentar se olhar de fora, você vai perceber que é resultado de um casal desconectado, de uma família em crise, às vezes pode ser um problema financeiro que esteja gerando o teu desconforto. Você deve estar extremamente nervoso, agressivo, e o seu filho só está funcionando como um espelho. E aí a gente entra dentro das teorias psicanalíticas e psicológicas. Por exemplo, Freud entendia que sempre tudo que a gente tinha de problema era reflexo dos nossos pais, da nossa criação. Você entende isso também, e é a terapia que nos ajuda a resgatar isso? Com certeza ela auxilia bastante neste processo de reconhecimento e reconexão. Por quê? Só reconheço o que conheço. É isso que Freud diz. Então, se tem algo em você que está me irritando, provavelmente isso não é teu, é meu, e eu consigo enxergar porque eu tenho essa qualidade, esse defeito, esse estilo em mim. Porque senão passaria batido e eu não iria perceber. Tá? Então, o outro é o meu espelho. Nas relações, no dia a dia, seja para o bom e para aquilo que eu não considero tão bom, para não julgar assim. Então, os filhos é a mesma coisa. Quando eu digo, nossa, e é uma frase muito comum das mães, né? Você está igualzinho ao seu pai, né? Ou ele diz, essa mania da sua mãe, por que irrita tanto ele? Será que é o filho? Será que é o companheiro, a companheira? Ou será que é ele que está desconectado? Porque eu acho que na questão familiar, assim como para qualquer tipo de relacionamento, a nossa dificuldade está na presença. De eu escutar sem querer julgar o outro, porque as pessoas elas entram em uma discussão querendo ganhar a briga e não querendo ser compreendido, não querendo expor como estão se sentindo. Não é nem só ser compreendido, é compreender. Exatamente. Eu sempre digo assim, ó, se você vai para uma discussão e você já está pensando no que você vai responder enquanto o outro está falando, a sua escuta está zerada. E aquela discussão ela já está fadada ao insucesso. Sim. Né? É um fracasso. Então assim, a gente dificilmente vai para uma conversa, principalmente de casal, né? Realmente disposto a entender o outro, né, Camila? E eu acho que tá aí a grande dificuldade, essa falta de capacidade, essa falta de empatia, de entender o outro e pensar sobre aquilo que ele fala, e aí, no final das contas, não, realmente, eu acho que você tem razão nisso, e eu posso mudar, e eu posso melhorar, e aí você faz a mesma coisa contrária, mas o problema é assim, ó, não, mas tá bom, eu vou fazer, vou escutá-lo, vou tentar mudar, mas ele não muda. Exatamente, né? Aí vira palestra, né? Responsabilizar o outro. Sim. Eu sempre digo o seguinte, olha, faça a sua parte, né? Sobre o outro a gente não tem responsabilidade. É que ninguém muda ninguém, mas quando eu mudo, o outro responde à minha mudança. Ele reage Acredite nisso. Faça você a mudança, comece por você. Então, eu não vou mudar o outro, ele não vai mudar porque eu quero que ele mude. Agora, quando eu mudar, quando eu assumir a minha responsabilidade, frente a esse processo, aquilo que me incomoda, aquilo que me satisfaz ou que me deixa insatisfeito, quando eu mudo para aquilo ali, o outro vai responder. Então, quando a gente se queixa de algo, e aí Freud de novo, né? Qual a responsabilidade frente à desordem daquilo que eu tanto me queixo? Qual a minha responsabilidade frente à desordem? Então, eu deixo a janela aberta e eu não quero que o vento me escabele. Não, então é assumir o protagonismo, né, daquele lugar, daquela relação, daquele comportamento, o ônus e o bônus. Só que na discussão de casais, famílias, enfim, a gente discute e ouve o outro julgando ele, que não porque está errado, não porque não é assim que você tem que fazer, não porque desse jeito não dá, ao invés de simplesmente ouvir e entender que ele se sente assim, e não é certo ou errado, é o jeito que o outro se sente. Então eu só preciso entender que quando o outro tem determinado comportamento, causa um tipo de reação nele. Eu vou contar uma historinha bem rápida para ilustrar isso tudo. Eu presto assessoria para algumas empresas, enfim, na área de comunicação, e às vezes eventos, sou mestre de cerimônias de alguns eventos, e teve uma situação de uma empresa que estava inaugurando o seu negócio, e aí tinha uma moça que estava cuidando de todo o evento. E me contratou para fazer o cerimonial. E aí ela disse, olha, a fulana quer uma reunião com você. Eu disse, não precisa de reunião, gente, é um cerimonial, me passa o texto, eu chego lá e leio, é isso. E aí a cerimonialista, né, a menina lá que estava fazendo o evento, ela disse, Roberta, é um negócio da vida dela, isso é importante para ela, é importante que você vá lá porque ela gosta do seu trabalho, que você compreenda o que foi chegar nesse momento.
E eu disse, putz, não é verdade. Para mim é mais um trabalho, para ela é o momento da vida dela, né? Então e aí eu fui e foi ótimo, né? Porque eu realmente me solidarizei. É a história de a gente olhar para o outro e tentar entender o que ele está vivendo e ter a tal da empatia. Voltando para a questão da pandemia, Camila, meu Deus, né? A gente vai fazer terapia aqui hoje. Voltando para a questão da pandemia, como é que a gente pode adotar rotinas ou práticas que nos ajudem na saúde mental? Então, eu vejo agora como mês de janeiro, como essa oportunidade de se reescrever e que a gente coloque metas, hábitos que sejam realmente possíveis de ser atingidos. Vamos dar um exemplo bem fácil. O que é comum? Vira o ano, começa segunda, janeiro, agora eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer uma dieta e eu vou fazer atividade física. A pessoa passou o ano inteiro, muitas vezes, tentando fazer isso. Não consegue se comprometer com isso. Vira o ano e aí ela vai lá e coloca a mesma meta do ano anterior. Então, a gente está em 2021, tem gente que ainda está tentando a meta de 2018. Tem uma brincadeira que diz assim, em janeiro de 2020 eu queria perder 8, né? Só faltam 9. Agora, então... Só faltam 9 para eu atingir. Eu vejo que as pessoas aí acabam se colocando metas, hábitos e objetivos que, ao invés de motivá-las, acabam frustrando. Então eu sempre digo, como que eu não vou adoecer lá na frente? Eu preciso cuidar da minha autoestima, esse é um dos pontos principais. E aí eu preciso olhar para mim num todo e entender que, olha só, se eu quero mudar um hábito, é um pequeno hábito. Então aquela caminhada de 10 minutos que eu faço 3 vezes por semana, ela é muito mais importante, mais saudável para a minha vida do que aquela corrida de 1 hora por dia que eu não fiz a semana inteira. Ou pelas 3 vezes que eu me comprometi de ir para academia, por exemplo, e não fui. Percebe a diferença entre eu dizer, me comprometer, olha só, a partir de janeiro eu vou caminhar 10 minutos por dia, 3 vezes por semana. E eu ir lá e caminhar 10, e daqui a pouco eu vi que eu caminhei 15, que eu caminhei 20, no dia seguinte eu vou lá e vou caminhar mais 10 e mais 20, eu não vou voltar para casa frustrada. Agora, se eu colocar uma meta de que eu vou ir para academia 1 hora por dia, e no primeiro dia que eu me desmotivar, não, mas chover, eu não vou, eu já tô com preguiça. Eu não vou ter motivação para o outro dia. E eu vou começar a me sentir fracassado. E é incrível essa tua colocação, porque funciona muito com dieta, né? Então, assim, você tem uma dieta rigorosa, você vai estar comendo alface e alfafa, né? Nessa altura já... E aí, num sábado à noite, você põe o pé na jaca, você come pizza. Aí chega no domingo ao meio-dia, assim, já que eu pisei ontem, eu vou de novo, né? E aí no domingo à noite, porque não é, a gente brinca, né? Não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo que te engorda, é entre o Ano Novo e o Natal do ano seguinte. Então assim, não é o exagero do sábado à noite ou do domingo ao meio-dia, é que você prorroga essa autoindulgência pela semana inteira. Exatamente. Né? E achando, e o ser humano, ele é muito bom em achar desculpas para si próprio, né? A gente vai fazer uma negociação muito arrojada para dizer que a gente vai conseguir, mas no fundo é uma autossabotagem bem grande. Porque a gente fica sendo muito permissivo nessa negociação, sabe? E toda restrição, e eu não estou dizendo que a gente não precisa fazer uma dieta, que não consigo fazer dieta, mas toda restrição vai gerar compulsão. Então por que eu preciso ficar restrito agora, por 1 semana, 15 dias, e depois eu não conseguir dar conta disso? Então, o mesmo exemplo com a água, sabe? As pessoas, não, porque eu preciso me hidratar, então eu vou tomar 2 litros de água por dia. Você não consegue tomar um copo hoje, você vai fazer a tua análise, não, hoje eu não consigo tomar um copo de manhã e um copo à tarde. Então, coloca uma meta mais razoável, eu vou tomar 1 garrafinha de 500 ml por dia. E a partir daí eu vou evoluindo. Vai aumentando a meta conforme você vai atingindo, tudo que tu né? vai fazer. Esse ano eu vou para terapia, que terapia também é uma coisa de meme, né? Então, tem muitos que ficam dizendo, agora eu vou. Vai devagar, vai no teu ritmo. Daqui a pouco eu não estou preparado para ir no psicólogo, eu posso buscar um terapeuta holístico, sabe? Eu posso ir me aproximando mais devagar. Faz uma massagem, né? Exatamente. Te permite ser tocado, né? Isso. Pelo menos fisicamente. Saber o que você gosta e o que você não gosta, porque você sempre será o seu material de trabalho. Então eu não posso também chegar na frente de um profissional e não saber o que eu quero dele nem daquele processo. Então eu preciso me conhecer pelo menos um pouco para entender qual é a dificuldade. Então quando a gente está falando de Janeiro Branco, e depois lá na frente a gente vai falar de Setembro Amarelo, se a gente tivesse a prevenção, o cuidado agora,
eu não estaria adoecendo lá em setembro com os índices que falar, E aí, então, vamos começar agora, com um pouco que eu puder fazer por mim. E aí, quando eu falo da autoestima, eu falo de uma questão, inclusive, estética, que é de você se olhar no espelho e gostar daquilo que você vê. Não estou falando de procedimentos estéticos, eu estou falando de você se olhar e se gostar. Então, de você estar com o teu cabelo escovado, de você estar olhando e se harmonizando, sabe? Olhando e sentindo, nossa, eu gosto dessa pessoa. Eu gosto dessa pessoa que eu me tornei Até porque hoje. não tem opção, meu anjo. É só você, você com você. Olha, Isso ajuda bastante. A gente vai para um rápido intervalo. Bom, eu ficaria a noite toda conversando com a Camila, que o assunto é ótimo. E ela tocou numa ferida que eu quero trazer para o próximo bloco, que é a seguinte: não adianta você querer fazer as mesmas coisas, querer os mesmos resultados fazendo as mesmas... aliás, não adianta você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então, tipo, não fiz nada de diferente esse ano, mas coloco a mesma meta. Vamos repensar isso aí. Próximo bloco. Estamos de volta, esse é Papo Reto com Roberta Dietrich, hoje falando do Janeiro Branco. Você já ouviu falar? É um mês dedicado para a gente discutir, né, dedicado à discussão sobre a saúde mental. E para falar sobre esse assunto, eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que a terapeuta Camila Custódio. Camila, a gente conversava sobre a história de querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Como é que eu... primeiro, acho que a questão é perceber, né? Como é que eu percebo que eu estou indo pelo caminho errado? Primeiro você precisa saber para que caminho você quer ir. Senão qualquer direção serve. Exatamente. Então, assim, aonde eu quero ir? E você precisa ter um olhar muito honesto para aquilo que você não conseguiu fazer, não deu conta de fazer, sabe? Eu preciso olhar para isso e dizer, olha, isso aqui o ano passado não funcionou. O que eu posso ajustar? E às vezes não é mudar a rota, às vezes é preciso um pequeno ajuste que esteja dentro da tua possibilidade. Quando eu falo de possibilidade, eu estou falando dos recursos que a gente precisa acessar. Dos nossos recursos físicos, emocionais, de tempo, principalmente, e financeiro. Por quê? Porque a gente se coloca em situações, a vida já é tão corrida, né, tão tumultuada, e aí a gente coloca atividades para se sobrecarregar, ao invés de serem atividades que vão nos aliviar, né? Então, se eu quero fazer uma mudança, eu preciso saber que tipo de mudança eu quero fazer, qual objetivo eu vou atingir com ela. E você concorda, Camila, que às vezes o problema está numa meta que você não acredita? Por exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos, mas eu não sou essa pessoa 20 quilos menor, eu sou essa pessoa que gosta de receber, gosta de comer, eu vou estar indo contra a minha própria essência, né? Então, às vezes as pessoas estabelecem metas em função da pressão social. Isso acontece muito. Para agradar o outro, né? Então, assim, é um padrão, eu quero ser igual a tal pessoa. Mas a gente é singular, né? Nós somos singulares, então não tem como eu ser igual ao outro, né? Eu vou ser igual a mim, numa versão melhor. Eu sempre digo que a gente não pode se comparar com ninguém. A gente tem que se comparar com a nossa versão anterior. Então, eu vou olhar para 2019 e ver como que está, por exemplo, a Camila hoje. Eu estou mais feliz ou menos feliz do que em 2019? Eu estou menos feliz. Então, vamos voltar para trás e ver quais foram as escolhas que eu fiz que me colocaram nesse lugar hoje. Então, isso que eu preciso rever. A quem que eu estou tentando agradar? O que eu quero provar, muitas vezes, para o outro? Porque, às vezes, a gente estabeleceu um plano lá, um planejamento, um sonho, em 2019, que não vai caber mais em 2021, porque eu mudei. Eu quero outras coisas para a minha vida. Foram outras relações, foram outras mudanças no trabalho, foram outros objetivos, e algumas coisas deixam de fazer sentido e outras passam a ganhar mais valor. Agora eu estou mais feliz do que em 2019, por exemplo. Me sinto mais satisfeita, mais realizada com a minha vida. Então, que mudanças eu posso continuar fazendo e quais aquelas que já estão estabelecidas que eu preciso manter? E até aquelas que eu fiz, né? O que deu certo? Por que deu certo? O que eu fiz? Qual a disponibilidade que eu tinha? Eu acho que para falar de cerimônia, a gente precisa falar de disponibilidade. Porque disponibilidade é uma coisa chave, assim. Eu estou disponível para fazer essa mudança? Eu estou disposta para realizar isso ou não? Eu não tenho tempo e não tenho disposição para isso. Mas eu coloquei lá.
Ficou só uma palavra, ficou só uma frase, e aí no fim eu olho, por exemplo, no final do ano, e eu olho para aquilo ali e não consegui realizar. Mas será que aquilo realmente era importante? Ou eu coloquei aquilo ali só para me frustrar? E ao invés disso eu posso olhar para tudo aquilo que eu fiz, como por exemplo foi o ano de 2020. A gente se falou muito nas coisas que ficaram paradas, mas quantas coisas a gente conseguiu fazer, transformar, criar, que não estavam no script, não estavam nos planos e nos mostraram muito melhor, a gente se mostrou um ser melhor. Eu falo de solidariedade, eu falo de empatia, eu falo de gentileza, eu falo da nossa capacidade de resiliência, que isso não estava escrito lá no nosso quadro de metas quando o ano virou em 2020. Ninguém imaginava que a gente ia precisar de tudo isso, né? Mas que quantas outras coisas eu consegui realizar que foram tão ou mais importantes do que aquela que eu tinha me proposto, que não fazem mais sentido. Então o ano está começando, a gente não sabe ao certo aonde a gente vai parar. E eu acho que 2020 também nos ensinou uma lição muito valiosa, que vivo hoje, né? Exatamente. Não adianta também eu planejar o 365, porque as coisas podem mudar do dia para a noite. Eu posso, em função de uma situação na minha vida, não ter aquela capacidade mais física, em função de, enfim, muita coisa pode mudar, né? A Covid está aí para dizer, quem é que imaginava que ia ficar preso em casa, que não ia poder sair, que não ia poder trabalhar fora, que ia ter que ficar convivendo 24 horas por dia com filho, marido, sem empregada, enfim, né? Isso, exatamente. Então eu acho que este é o primeiro passo, a disponibilidade, a disposição, um olhar mais gentil e não ficar só me julgando pelas coisas que eu não fiz e aquelas que eu não consegui fazer, mas também olhar e reconhecer, nossa, mas quanta coisa eu fiz, eu tenho capacidade de realização, de me colocar em um lugar muito melhor do que aquele que eu imaginei, lidando com todas as minhas frustrações, eu consegui realizar coisas. Ah, mas aí eu ganhei 5 quilos na pandemia, isso não estava no script. Tá, mas olha quanta pressão social você conseguiu cuidar de uma casa, você conseguiu ajudar pessoas ao teu redor, você conseguiu ficar forte por aqueles que não estavam naquele momento, você conseguiu conciliar o teu home office com os filhos e com toda uma rotina e ainda fazer atividade física às vezes, sabe? Estar disponível para outras coisas, se reinventar, e você não olha para isso, você fica olhando para aquilo que você não conseguiu fazer. Por exemplo, os 5 quilos que eu ganhei, ao invés de todas as outras coisas que eu consegui conquistar nesse período, sabe? Então, isso também é trabalhar a nossa autoestima, o nosso autoconhecimento. Um olhar amoroso. Exatamente. E aí eu estou falando de saúde emocional, a capacidade que eu tenho de ser amoroso comigo e o impacto que aquilo tem nas minhas relações, com todos. Então isso é saúde emocional também, porque se isso não estiver bem, eu vou ter um impacto, né, na saúde mental, e aí vai começar os desequilíbrios, porque o corpo fala com a gente o tempo inteiro, e muitas vezes a gente estava tão corrido que a gente não ouvia o corpo, então sentiu uma dor de cabeça, a gente passou a achar normal coisas que não são normais. As dores no corpo, a enxaqueca, a dor no estômago, né? Então isso tudo é normal, então eu sempre tive isso. Camila, e é bem legal a gente tocar nesse ponto, que eu sempre bato numa tecla, com as pessoas que convivem comigo sabem bem, assim, as coisas podem ser comuns, mas não normais. Né? É comum um casal bater boca, pode ser comum, mas não é normal. Então a gente não pode tornar normal o que não é. A gente normatizou muita coisa que é doentia, nos adoece no dia a dia. E eu acho que a pandemia ela trouxe esse olhar, eu nunca esqueço, os primeiros momentos eram assim, não, porque nós estamos isolados. Eu digo, a gente não está isolado. Isolado é quem está no hospital, se tratando, longe de tudo e de todos. Nós estamos protegidos, é diferente. Ah, porque agora a gente não pode ver ninguém, porque agora é tudo via celular. Mas antes a gente já não ia para um restaurante, ficava cada um na sua bolha, isolado no seu celular, postando ou conversando com alguém que não estava ali presente, e que estava cada um isolado também, só que estavam todos juntos. Aí agora estava naquele momento, cada um no seu ambiente. A gente citou a questão da rede social, né, das telas, que obviamente tem um impacto muito negativo sobre vários aspectos, mas se tem uma coisa boa da rede social foi também a criação de comunidades para que eu não me sinta sozinha. Né? Então eu estou lá, eu tenho sobrepeso, eu tenho um problema sério de autoestima, e na rede social eu encontro milhares de outras
outras pessoas que têm o mesmo problema que eu e que me ajudam a lidar com este problema através das suas experiências, né? Então, existe uma troca, poxa, eu não estou sozinha no mundo, não sou só eu que me sinto assim, e aquela lá também tem o mesmo problema que eu, mas olha como ela age diferente, como ela age bacana. Tem essas influencers aí que pode ser sobre a cor da pele, pode ser sobre o tipo de cabelo que você tem, pode ser sobre o corpo que você tem, que acabam sendo essa referência de aceitação. Então, que seria um aspecto positivo da rede social. Esses ícones, né, que trocam experiência, eles são positivos na vida das pessoas? Com certeza, é uma rede de apoio. E eu sempre falo que a questão de aceitação não é conformismo. Então, eu preciso aceitar aquilo que eu quero mudar. Porque se eu ficar negando, não tem mudança. Então, o negacionismo, ele também nos adoece. Então, para que eu possa mudar qualquer coisa que não me satisfaz na minha vida, eu preciso primeiro aceitar aquilo. E aí ver, dentro desse momento de aceitação que eu estou, o que eu posso fazer para melhorar aquilo. Eu não preciso ficar naquele lugar de conformidade. Nasci assim, cresci assim, morri assim. A síndrome da Gabriela. Só a Gabriela do Jorge Amado pode ser assim. Então, por isso que eu acredito nesse poder de acolhida das redes sociais. Porque tem, mas você tá assim, eu vejo muito esse movimento, por exemplo, com as pacientes que fazem a bariátrica, né? E que usam as redes sociais para poder passar pelo aquele movimento de transição, com uma estendendo a mão, uma incentivando a outra. Por quê? Porque tá ruim agora, mas não precisa ficar assim sempre. Daqui a pouco vai melhorar, vai passar. E eu tô aqui para te dizer que você vai conseguir. Então, eu acho isso incrível, acho isso muito fantástico. E sempre essas redes de apoio, sempre nesse sentido de vamos nos aceitar, mas vamos melhorar juntos, vamos ver o que a gente pode fazer um pouquinho diferente, porque não é só a aceitação, é a não conformidade daquilo. Então eu posso ir para um lugar melhor do que eu já estou, mas para eu ir para esse lugar melhor, eu preciso aceitar as coisas como elas estão nesse momento para que eu faça as mudanças necessárias. Camila, achei providencial essa tua colocação da história da aceitação, né? Porque enquanto eu nego aquilo, isso não é, não, ela está negando porque ela não quer ver e se ela vê, ela vai ficar muito triste. Mas tá, se ela não vê e se ela não enfrentar, ela não vai mudar nunca isso, né? E em algum momento isso estoura, ou vai para a saúde mental, ou vai para a saúde física, né? Somatiza. Não tem como a gente segurar emocionalmente, mentalmente, fisicamente, uma pressão por muito tempo, né? Em algum momento o ser humano espana, como a gente diz. Sim. E é através disso, eu fugindo. Eu sempre digo que o cúmulo da rebeldia é morar sozinho, fugir de casa. E nós fazemos isso dentro da nossa casquinha, da nossa ossa. A gente fica criando situações para que a gente possa fugir da nossa própria realidade. Onde seria muito mais fácil eu poder olhar para ela e dizer, não, é assim. É dolorido, é assim. Mas eu vou escolher qual a dor eu estou disposta a aceitar nesse momento para que eu possa mudar. Para que eu possa sair desse lugar de sofrimento, psíquico, porque ele começa no psíquico, a gente fica naquela insatisfação antes do corpo, é o último que vai apontar. Até lá eu já sofri bastante, eu já neguei muito, eu já fugi muito. Então, qual a mudança que eu estou disposta a fazer por mim hoje? Eu sempre falo assim, por exemplo, você quer estudar, né? Você quer fazer uma faculdade. Mas vai demorar 4 anos. Os 4 anos eles vão passar. De qualquer forma. De qualquer forma, né? Você vai piscar o olho e você vai estar lá em 2025, né? Vão passar os 4 anos. Agora, o que você vai fazer de hoje até esses 4 anos terminar é uma escolha sua, exatamente, né? Então, eles vão passar iguais. Você fazendo alguma coisa por você, pelo seu aprimoramento ou não, né, Camila? Eu acho que passa por decisão também, né? Passa por... e quando eu falo isso por decisão também, eu minimizo a dor daquele que não consegue. Então eu não consigo decidir. Às vezes a pessoa realmente precisa de uma ajuda. Sim, e a questão do tempo eu acho bem importante a gente falar, porque também é cultural. Tá? Com o tempo passa. A gente tem isso de que o tempo vai passar as nossas dores. O tempo cura. O tempo cura. E tem essa coisa romantizada com o tempo, né? Tô sofrendo, mas o tempo cura tudo. O tempo, ele é só o tempo. O tempo ele vai passar. E se não fizer bom uso desse tempo para você se curar, aí ele vai ter passado e você vai continuar doente. Não importa qual seja a decisão. Então o tempo ele não cura nada. Quem cura é você usando o tempo a teu favor. Então eu acho que esse vale para nós. Cara, excelente maneira de a gente terminar a nossa entrevista com essa dica mesmo, com essa lição. Assim. O tempo vai passar e o que você vai fazer com ele é que vai fazer a diferença
para a sua saúde física, mental e emocional. Camila, muito obrigada. Qual é o teu Instagram para o pessoal te achar? Então, é @consultório emocional. Lá tem o link para marcar sessão, para conversar pelo WhatsApp, para pedir informação, para buscar ajuda. Vamos colocar aqui na tela, @consultório emocional, com a Camila Custódio e atendimentos online, hoje facilitando muita vida, né? Atendimento online ainda por conta desse movimento da pandemia, e o que eu acho muito bom, né, porque os antigos pacientes comigo já gostaram, porque agora já fazem no conforto da sua casa, né? Olha, eu fiz terapia na pandemia, online, com a terapeuta de Minas Gerais. Olha só, Conheci ela por conta de um trabalho e na pandemia, e me apaixonei por ela, pelo perfil, e ganhei alta em dezembro, veja só. Olha, viu? Isso é um bom sinal. É bom sinal. É porque ela estava muito longe. Ela não... Essa terapia online não adianta, brincadeira, gente. Camila, obrigada mais uma vez, tá? Um ótimo 2021 para você. Para nós, né? E que todos nós tenhamos sabedoria para cuidar da nossa saúde mental, seja procurando uma atividade física que ajuda a liberar endorfina, seja fazendo algum hobby, né? Alguma coisa que te dê prazer, que também libera hormônios que vão ajudar o teu corpo a se sentir feliz, se sentir com prazer. É isso, gente. Vamos ser felizes nessa vida porque só tem essa. Beijo, até a próxima.